1% de rentabilidade ao mês é bom ou é ruim? A resposta para essa pergunta é depende. Onde o seu dinheiro está guardado? Seja bem-vindo, meu nome é Rodrigo Gualteiro, sou especialista em investimentos. Eu vou te ajudar a cada vez ter mais dinheiro e mais liberdade, porque as duas coisas estão completamente ligadas. Primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro tem valor no tempo. Eu não quero ficar falando coisa chata, jargão, papo de mercado financeiro. O que eu quero te fazer com esse vídeo é entender como cuidar do seu dinheiro. E isso, o seu gerente do banco e o seu assessor de investimento talvez não vai te contar. Para começar essa história, a gente tem que voltar 30 anos atrás. 1994, quando surgiu o Plano Real. Só a título de curiosidade, você sabia que nos últimos 40 anos o Brasil teve 6 moedas diferentes? Esse é o ponto principal que você tem que tomar cuidado. Em 94, quando entrou o Plano Real, $1 e R$1 tinham o mesmo preço. Não significa que os dois tinham o mesmo poder de compra, mas eles tinham o mesmo preço. Ali naquele dia eles apertaram um botão de reset e começaram um jogo novo aqui na economia do Brasil. Hoje, 30 anos depois, $1 custa mais de R$6. O problema não está nessa diferença de 1 para 6. Está muito além disso e eu vou te explicar por quê. Um carro popular, por exemplo, custava R$10.000. Isso, naquele momento, era caro. Eu lembro até que eu passava perto da minha casa, tinha uma concessionária da Fiat e o Uno Mille era R$8.799. Hoje, se a gente for comprar um carro popular zero, a gente vai pagar em torno de R$80.000. Ou seja, 10 vezes o que era há 30 anos atrás. Um pão francês, quando você ia na padaria com R$1, você voltava com 20 pães. Hoje, $1 compra 6 pães e R$1 compra um pão. A inflação é o seu pior inimigo. Quando você tem os seus investimentos aí de 1% que o gerente oferece, além de ter algumas pegadinhas em relação ao imposto de renda, tem uma outra coisa que você não está enxergando, que é o seu dinheiro perdendo valor no tempo. Imagina que você compra hoje um terreno por R$100.000. Daqui a um ano, esse terreno vai ter tido uma valorização. Só que se você pegar esses R$100.000, deixar guardado e daqui a um ano tentar comprar esse terreno, você não vai conseguir. Por quê? Porque o real perdeu o poder de compra. E por que a gente perde o poder de compra? Porque o governo imprime dinheiro. O governo não tem uma impressora de dinheiro? É ele que define quanto de dinheiro tem em circulação. A gente às vezes tem aquela ideia fictícia, né, que para resolver o problema da desigualdade, da grana, bastaria o governo imprimir dinheiro e todo mundo estaria com o problema resolvido. Só que se a gente faz isso, se o governo fizer isso, se torna igual a Venezuela, onde o papel, o dinheiro, não tem valor. Existe toda uma comunicação entre as moedas. O dinheiro ele precisa respeitar as lógicas do mercado. O que são as lógicas do mercado? Por exemplo, um pão é feito de farinha, usa gás, usa água, usa a mão de obra e tudo isso custa para ser gerado. Todas essas coisas precisam se juntar para que no final tenha um pão. Com o passar do tempo, tudo isso sofre alteração de preço. Existe uma demanda que aumenta, pessoas que estão comprando, ou existe uma dificuldade em conseguir mais daquela matéria-prima. E isso muitas vezes é maquiado através da impressão de dinheiro. O ponto é um só. Ficar explicando sobre a inflação, explicando como o dinheiro funciona, talvez não seja nem o objetivo desse vídeo. Mas eu quero te ensinar como se proteger da inflação e como de fato fazer seu dinheiro render além do 1% que você está acostumado. Se a inflação, por exemplo, aqui no Brasil for de 5, 6% e seu dinheiro estiver rendendo 1% ao mês, na verdade seu dinheiro só rentabilizou 6%. Porque 6 ele já deixou de valer, ele perdeu esse poder de compra. Quando a gente tem dentro da nossa carteira de investimentos ativos diferentes, essa palavra parece um pouco complicada, mas ativos seriam como se fossem produtos, tipos de moedas, tipos de investimentos diferentes, que são remunerados em moedas diferentes, você acaba tendo a proteção ou você está correlacionado, você está ligado, você está conectado à economia daquele país. A gente pode falar o que a gente quiser dos Estados Unidos, se concordar ou não concordar, o ponto não é esse. O dólar hoje, por exemplo, é uma moeda utilizada globalmente
como referência de preço, porque dentro dos Estados Unidos, as políticas econômicas, a forma que o governo cuida do dinheiro e faz com que a economia funcione, segue um padrão e esse padrão gera credibilidade. Se a gente parar para pensar que nos últimos 40 anos o Brasil teve 6 moedas diferentes, a gente para pensar que os Estados Unidos nos últimos 200 anos continua tendo dólar. O ponto é, se você estiver hoje buscando 1% de rentabilidade, dependendo da moeda que você está utilizando, você pode estar correndo um sério perigo. Por exemplo, 1% em peso argentino hoje, 2024, é péssimo. Você vai estar fazendo um péssimo negócio. Então, mais importante que o número, mais importante que quantos por cento o seu patrimônio está rentabilizando, é você saber qual é o seu poder de compra, como o seu poder de compra está sendo mantido. Para isso, você pode simplesmente, através de produtos muito simples ou atitudes muito simples, se a gente parar para pensar, $1 hoje custa R$6. Então você pode pegar uma nota de R$10, ir numa casa de câmbio e comprar uma nota de $1. E daqui a um ano, esse dólar valha mais que os R$6 que você gastou hoje para comprar esse dólar. Tudo vai da estratégia, tudo vai de como você enxerga o equilíbrio. Claro, a gente não pode usar esse $1 para pagar o pão da padaria. A gente já aceita real, a gente está no Brasil. Mas a gente precisa ter um controle de quantos por cento, ou seja, quanto do nosso patrimônio a gente vai ter em real, quanto a gente quer ter em euro, quanto a gente quer ter em dólar. E mais que isso, ter a curiosidade de estar buscando sempre as informações sem conflito de interesse. O que é o conflito de interesse? O seu gerente do banco, ele quer que o dinheiro fique lá. O seu assessor de investimento quer que o dinheiro fique lá. O seu parente provavelmente quer que você empreste o dinheiro para ele. Então, aprenda a tomar as decisões para que você, à sua volta, enxergue quais são as melhores oportunidades que tem para você fazer o seu dinheiro render. E, principalmente, não seja refém apenas de uma moeda, de uma economia, de um governo. A gente não sabe o que está para acontecer nos próximos meses, anos, aqui no Brasil principalmente, mas uma coisa eu te garanto, o seu dinheiro vai deixar de ser seu muito mais rápido do que você imagina. E aí, provavelmente vai ser tarde para você começar a ter outras ferramentas para ter liberdade e manter seu poder de compra e de escolha. Para finalizar, 1% vai ser bom ou vai ser ruim de acordo com a sua estratégia e com o local que o seu dinheiro tiver investido. O que eu recomendo para os meus clientes, para os meus amigos? Se você não tiver um patrimônio muito grande, o que é patrimônio? Grana. Se hoje a sua grana não é muito grande, mas você já tem a consciência que você precisa começar a poupar, precisa começar a pensar de uma forma mais estratégica, abre uma conta em uma corretora gratuita, tem várias. Vou falar aqui, não tem patrocínio, se quiser me patrocina. Tem Nomad, tem Wise, você abre a sua conta, você pode mandar a partir de R$10 no Pix, R$20, R$100, R$1.000. Tem um limite de $10 mil que você pode transacionar, isso é imposto de renda, mas a gente está falando de outra coisa, é assunto para outro vídeo que vai ter aqui também, eu quero te ajudar nessa forma tributária, mas o ponto é um só, você precisa cada vez mais ser responsável pelo seu dinheiro. No Brasil, infelizmente, a gente vive a cultura da desinformação. Quanto menos a gente souber, mais o governo, mais os bancos, mais as pessoas que ganham dinheiro com isso vão ganhar em cima de você e em cima de quem ainda não aprendeu que tem outros caminhos para se proteger e construir patrimônio. Se você gostou, compartilha, salva, manda para os amigos. Se você não gostou, não tem problema, manda para os seus inimigos. O importante é você mandar essa informação adiante